Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis. São 7 horas, estamos aqui hoje para trazer uma reflexão sobre essa passagem de ano que, a meu ver, nos renova por demais. Né? Algumas pessoas acabam dizendo que é só uma virada, um dia igual ao outro, mas a gente sempre tem como fazer planos, tem como repensar a vida, tem como repensar as nossas atitudes. E é isso que a gente precisava colocar no nosso dia a dia, nessa revisão de atitudes. Principalmente nesse ano que se finda, 2020, vai ficar marcado para a nossa geração. Vai ficar marcado para a nossa geração. Em conversando com alguns amigos, nós vimos um recado do plano espiritual de um companheiro que falou assim pra gente: vocês são doidos de estar reencarnado nessa época. Ou então, nós somos privilegiados de estar passando por isso tudo. Um ano de transformação, um ano de reflexão, um ano de tudo novo, onde todos nós tivemos que repensar, rever conceitos, rever atitudes, confinamento, isolamento, distanciamento. Coisas que pareciam para a gente que a gente não ia dar conta. E agora eu acredito que eu já posso dizer que, nós já podemos dizer, que já estamos no segundo tempo do jogo. Caminhando já para os minutos decisivos. Não podemos perder o jogo agora, não. A espiritualidade maior tem nos conduzido, nos intuído, nos ajudado em tudo aquilo que a gente precisa. Nós sabemos que nós temos muito mais do que merecemos. Se estamos enfrentando essa pandemia, é porque nós vamos dar conta. Alguns vão partir para o plano espiritual, outros vão ficar por aqui, mais fortes, com a cabeça transformada. Não sei vocês, mas eu tenho visto muita gente repensando, muitas pessoas questionando, pessoas que sempre tinham a vida no automático, sempre tinha a vida, né, sem parar para pensar, sem dar importância a Deus. Nós, do Centro Espírita Francisco de Assis, estamos muito felizes com tudo que tem acontecido. Parece estranho, mas tem feito tanta mudança em tantas pessoas. Está nos dando um chacoalhão. Como diz nosso querido Fred, nós precisamos sair sempre da acomodação. E esse ano foi um ano de sairmos da acomodação. E agora vem 2021. Medo, incerteza, vacina, não vacina, enfim, vai passar, não vai passar. E a gente tem que ter com a gente o seguinte, a frase que o Chico Xavier sempre tinha com ele: tudo passa. Isso também passa. Vai passar daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 mês, 2 meses, não sabemos. O importante é como que nós vamos estar. O importante é o que a gente vai tirar de lição desse 2020. Eu, sinceramente, acredito que a maioria de nós estamos aprendendo muito. Uns, nem tanto, ainda estão derrapando, né, nas questões da vida. Outros não, estão se descobrindo, estão se despertando. E aqui eu me lembro da palavra do Cristo, né? Desperta, tu que dormes. Esse foi um ano de desperta, tu que dormes. Como tomamos chacoalhão, como fomos instigados a ser pessoas melhores.
a olhar mais para o outro, a olhar mais para si mesmo. Mais uma vez, a gente sabe que não cai uma folha sem que o nosso Pai permita, porque essa transformação que veio está fazendo um bem danado. Eu, particularmente, tenho uma visão muito otimista disso tudo. Porque nós temos duas escolhas. Passamos reclamando, passamos lamuriando, passamos com raiva ou passamos de cabeça erguida, tentando aprender, tentando ensinar, falando, ouvindo, praticando o que o Cristo nos ensinou. Esse ano foi um ano de caridade. Caridade para dentro do lar. Caridade para com os nossos familiares. Olha só, precisou de um bichinho desse tamanhozinho, invisível, para a gente aprender a fazer caridade dentro de casa. E olha que tem muita gente gostando. Olha que muita gente, como diz a turma, panhou gosto em fazer caridade dentro de casa, em conviver melhor, em ensinar, em ouvir, em enxergar o filho, enxergar o pai, enxergar a esposa, enxergar o marido. Posso estar aqui falando o que todo mundo está falando, mas acredito que a gente tem que reforçar. Nós precisamos reforçar as coisas boas. Nós precisamos não só ficar pregando a palavra de Jesus, mas colocar em prática. Tentar vivenciá-la de alguma forma. Tentar entregar para o outro o que nós temos de melhor. Entregar para o outro um despertamento que precisou de uma pandemia para a gente poder ser chacoalhado. Uma pandemia para ser chacoalhado. Eu me lembrei de uma mensagem de Eurípides Barçanufo e eu gostaria de colocar ela aqui para a gente poder pensar um pouquinho, para a gente ver como que foi o nosso ano e se a gente quer ficar nessa ou se a gente quer seguir em frente. Hilário Silva narra na obra A Vida Escreve um episódio de Eurípides Barçanufo que vai servir de incentivo e alerta para todos nós. Eurípides Barçanufo, que viveu na cidade de Sacramento e fez um trabalho de assistência aos necessitados fantástico. Ele, inclusive, fundou o primeiro educandário espírita no Brasil, o Colégio Allan Kardec, e foi um divulgador muito importante da doutrina espírita. Então, conta Hilário Silva que uma noite, ainda encarnado, Eurípides Barçanufo desprendeu do seu corpo, através do desdobramento, no sono físico e demandou as paragens espirituais. Ele percebia que estava sendo envolvido por espíritos de alta envergadura. E esses espíritos que o conduzia com muita habilidade para regiões que ele desconhecia, mas que eram regiões de uma beleza muito sutil, muito sublime. De repente, ele, assustado, olha e vê um grande foco de luz na sua frente. E identifica logo em seguida tratado semblante de Jesus. Ofuscado pela grandeza do momento, Hilário Silva, Eurípides Barçanufo, começa a chorar. Grossas lágrimas banham-lhe o rosto, quando ele toma coragem e levanta os olhos, humilde, ousou olhar nos olhos do Mestre e percebeu que Jesus também chorava. Tomando de profundo sofrimento por ver o Cristo chorando,
desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos, beijá-las num gesto de extremo reconhecimento pelo seu amor. Jogar-se aos seus pés. Mas ele estava chumbado no solo, sem força para dar um passo à frente. Pensou, no entanto, que os responsáveis pelas lágrimas de Jesus fossem as criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo, ignorando seus sublimes ensinamentos. E nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? Jesus nada respondeu. Eurípides, então, desejando certificar-se que estava sendo ouvido, perguntou outra vez: Acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? Jesus olha Eurípides demoradamente e responde com voz compassiva e doce: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no plano físico. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Olha só, gente. Para nós espíritas, que conhecemos bem o Evangelho e já estudamos, como que está a nossa prática? Como que foi a nossa prática nesse ano de 2020, onde nós fomos forçados a colocar no dia a dia o Evangelho do Cristo? Ou nós engrossamos o coro desse choro, dessas pessoas que conhecem o Evangelho, mas não praticam? Nessa virada de ano, ou melhor, em todas as viradas de ano, é sempre muito bom a gente rever, já que a gente não tem o hábito de rever diariamente, como fazia Santo Agostinho, rever como que estão as nossas atitudes, como que está o nosso conhecimento do Evangelho. Lembrando que aquele que muito tem, muito será cobrado. Temos uma literatura vasta no Espiritismo, muitas informações, onde a gente pode complementar, nos nortear em todas as atitudes das nossas vidas. Mas nortear na prática. Como que está sendo na prática? Hoje, nesse momento, nós estamos usufruindo da oportunidade da vida aqui na Terra. Então, em que quadro nós estamos enquadrados? Nos companheiros a que se referiu Jesus? Ou naqueles que estão tentando praticar? Pois a vida é feita de tentativa. A vida é feita de exercício. Muitas religiões falam que os tempos estão chegando. Muitas religiões e religiosos falam isso, a gente sempre ouve. Agora, chegando para quê? Para quê? Creio eu que seja para esse despertamento que se referia o apóstolo Paulo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Quer alerta mais importante que esse? Quer reflexão mais importante que essa? Porque muitos de nós vivem uma vida dormindo.
como se estivesse entre os mortos. Nesse momento delicado que nós vivemos, pois em nenhuma época nós fomos tão insistentemente convidados a repensar a vida material como agora. Vocês já repararam isso? Como a gente está repensando a vida material como agora? Fazemos compras por impulso, né? A nossa ansiedade a mil. Precisamos parar e despertar. Ser feliz, evoluir e nos melhorar. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. Evoluir. Seja um passo por vez. Seja palmo a palmo. Mas é assim mesmo que a vida é. Acredito eu que 2020 fez uma transformação muito maior do que os outros anos que nós que estamos vivenciando isso, né? Fez uma diferença muito grande nas nossas vidas. Nos exercitou em deixar o imediatismo de lado, porque não dependia da gente. Deixar um pouco o que é urgente de lado, porque outra coisa se tornou urgente. Sabe o que se tornou urgente? A vida. A vida se transformou urgente. Olha que ironia do destino. Nós já conhecemos todos os detalhes dos problemas do mundo e os desafios que o mundo nos traz. Só que os caminhos que nós seguimos até agora não nos proporcionou uma ilha de felicidade que a gente almeja. Por certo, a direção que a gente está tomando não está correta. Por isso, um puxão de orelha mais forte nós tomamos em 2020. Puxão de orelha tomado, puxão de orelha aprendido. Vamos absorver isso tudo. Todo esse turbilhão de informações para a gente buscar o nosso equilíbrio. Estávamos muito jogados no nosso piloto automático e passamos um ano dirigindo no manual. No manual. E aqui eu lembro de mais uma passagem do Cristo que ele fala o seguinte: vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Esse ano, quando foi começar o ano, nós recebemos esse desperta, tu que dormes. Acredito que para o 2021 agora, a gente pode trazer com a gente essa outra fala do Cristo. Vê como vives. Já refletimos um ano inteiro, já nos isolamos um ano inteiro, ainda tem um pouco mais pela frente. Mas a consequência do nosso esforço vai surtir efeito. Nós vamos combater firme, estamos combatendo firme o nosso egoísmo, o nosso orgulho, numa tentativa de equilibrar as nossas vidas. Nesse pensamento que diariamente a gente vem cultivando de renovação, vem cultivando o tempo todo e olhando lá na frente, à espera da vacina. A vacina vai chegar, estejamos a gente aqui ou não. Agora, o que a gente vai fazer depois da vacina? Vai se continuar sendo o velho homem ou vai tentar ser um novo homem? Esse é o nosso desafio. Passar por essa tempestade e quando o sol brilhar novamente, como que a gente vai usar desse nosso crescimento, desse nosso amadurecimento. Portanto, gente, acredito eu que 2020 foi uma aula de
recuperação, um ano de recuperação. E olha que deu para a gente recuperar muitos pontos perdidos, não só desta reencarnação, mas de muitas outras para trás. Vamos somar isso tudo no nosso dia a dia. O que nós vivemos, ninguém tira de nós. Estando nós encarnados ou desencarnados, a vida é uma construção. A vida é uma eterna construção. Que possamos, então, adentrar 2021 de cabeça erguida, não só rasgando as coisas velhas, que a gente tem muitas vezes mania de organizar as gavetas, mas organizando o espírito, organizando o sentimento, saindo desse chacoalhão e adentrando no ano que vai esperar muito de nós, porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Se vamos sair mais fortalecidos, temos a capacidade de um enfrentamento de coisas maiores. É assim quando a gente cresce, não é mesmo? Bom, pessoal, um recado, a reflexão que eu tinha para dar é essa, singela, refletindo mesmo naquilo que estamos todos vivendo, entendendo que Deus está conosco, Jesus o tempo todo e os baluartes da espiritualidade também estão conduzindo todo esse planeta. Que possamos também fazer parte dessa melhora, onde disse que o mundo de regeneração está chegando, então vamos fazer parte dele. E a única forma de fazer parte deste mundo de regeneração é se tornando pessoas regeneradas. Esse é o caminho, fazendo coisas realmente diferentes, pensando no futuro, não no futuro material, mas no futuro do espírito. Que todos tenham um feliz 2021 e que possamos continuar nos nossos estudos, aprendendo, compartilhando, convivendo. Daqui a pouco, se Deus quiser e permitir, estaremos nos nossos estudos presenciais, nas nossas reuniões, matando a saudade dos companheiros de jornada. Que Jesus nos abençoe. Fique em paz.